Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e que a presença do Espírito Santo encha os seus corações da santa e bendita alegria. Amém? E, meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto de hoje, não se esqueçam de deixar aí o seu like e de fazer o seu comentário. E todos aqueles que tiverem um pedido de oração especial, deixem aí, pois diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal, ok? E está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Queridos, Satanás trabalha constantemente, mas poucos fazem ideia da sua persistente atividade e sutileza, até porque a grande maioria do povo de Deus se encontra dormindo, e por conta disso, na vida dessas pessoas, o inimigo das almas pode encontrar descanso para as atividades dele. Contudo, aqueles que são sinceros e que não apenas têm os seus nomes escritos nos livros da igreja, mas que realmente foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, esses devem estar preparados para resistir ao inimigo das nossas almas. E na meditação matinal do Espírito de Profecia, que se chama Jesus, meu modelo, ali o Espírito de Profecia diz que a resistência do povo de Deus às tentações de Satanás é o que verdadeiramente apavora o inimigo. E embora eu esteja parafraseando, a profeta de Deus usa exatamente essa afirmação. Satanás fica apavorado quando o povo de Deus resiste às suas tentações. Queridos, embora sendo um demônio, não podemos nos esquecer que Satanás e aqueles que com ele caíram eram anjos de luz e conhecem muito bem o Deus Criador e Todo-Poderoso, e todas as hostes das trevas sabem muito melhor do que nós qual é o limite do poder deles sobre os servos de Deus. E eles sabem que pela graça do Senhor Jesus, facilmente, nós os podemos vencer se sob a influência do Espírito Santo, quando resistimos às tentações e os enfrentamos como assim diz o Senhor. E diz o Espírito de Profecia: mediante o poder divino, o mais fraco dentre os santos é mais forte do que ele, Satanás, e do que todos os seus anjos, e, se submetido a uma prova, poderá demonstrar sua força superior. Amigos, muito mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Muito mais poderoso é o exército da luz do que o exército das trevas, de maneira que um só anjo descendo do trono de Deus, revestido com a armadura do céu, foi suficiente para afastar todas as trevas que cercavam o túmulo do Senhor Jesus, conforme está escrito em O Desejado de Todas as Nações. Portanto, sabendo Satanás que o poder da luz é infinitamente maior do que o poder das trevas, e sabendo ele que se os filhos de Deus tivessem conhecimento de quão fortes são para resisti-lo e enfrentá-lo, se tão somente compreendessem seus ardis e procurassem fervorosamente a Deus, então, em vez do maligno se apresentar de forma decidida e impressionante, ele prefere trabalhar de maneira silenciosa e traiçoeira para camuflar o máximo possível suas tentações, porque se ele viesse contra nós de forma aberta, isso faria com que a energia de muitos dos verdadeiros cristãos despertasse, e eles então recorreriam a Deus em oração, e nenhuma chance haveria para o maligno, pois os exércitos do Senhor viriam para nos auxiliar. Bom, nós estamos vivendo nos últimos instantes da história do grande conflito entre a verdade e o erro. E hoje o inimigo está se preparando para a última investida contra a igreja remanescente do Senhor. Mas, meus queridos, no decorrer dos anos o mal tem se ocultado de tal maneira que muitos, entre aqueles que professam ser remanescentes da profecia, quase não mais acreditam em sua existência, que nem sequer percebem a introdução gradativa de uma apostasia no meio do povo de Deus. Apostasia essa que está minando as verdades presentes, as quais Deus nos concedeu. Verdades, meus queridos, que se não colocarmos em prática hoje, em nossa vida, não poderemos resistir o tempo da grande provação. E, na verdade, queridos, alguns entre o povo do Senhor estão tão alheios à existência e ao poder do maligno que, se os olhos deles fossem abertos, poderiam compreender que hoje o seu comandante não é Cristo, mas entenderiam que eles estão sendo regidos por aquele que é o inimigo de toda a justiça.
Amigos, o ser humano é naturalmente prisioneiro de Satanás. Nós somos naturalmente inclinados a seguir as sugestões do inimigo e a cumprir suas ordens. E nós mesmos não temos poder para resistir o mal. Contudo, se constantemente buscarmos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, gradativamente o Espírito do Senhor influenciará nossos desejos e nos fortalecerá com o poder do alto, que enfrentar Satanás e vê-lo fugir de nós não será apenas mais um versículo, mas será uma realidade em nossas vidas. E diz o Espírito de Profecia: é unicamente por meio de Cristo que o poder de Satanás é limitado. Esta é uma importantíssima verdade que todos deveriam compreender. Bom, Satanás está ocupado a todo momento, indo para cá e para lá, andando acima e abaixo pela terra, buscando quem possa tragar. Mas a fervorosa oração da fé pode frustrar os maiores esforços do inimigo. E sendo assim, tomemos, irmãos, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu eterno nome. Pai, verdadeiramente o inimigo das almas tem nos tentado e ele está desejoso de nos destruir. Mas nós sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos os ardis de Satanás e nos ensine a resistirmos o poder dele através da oração da fé. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima.